Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada. Hoje é a nossa aula de número 9. E hoje, pessoal, vamos fazer uma revisão para a nossa primeira avaliação, né? Uma revisão dos conteúdos vistos nessa primeira etapa do curso. Lembrando que nessa primeira etapa do curso nós fizemos uma revisão dos conceitos centrais do curso de álgebra linear anterior que vocês fizeram. Nós revisitamos alguns conceitos como espaços vetoriais, bases, dimensão, subespaço, transformações lineares, núcleo, imagem, teorema do núcleo da imagem. Vimos rapidamente a noção de alto valor e alto vetor, matrizes positivas definidas, enfim. Fizemos um apanhado, dos principais conceitos que serão úteis, para que nós possamos, na segunda etapa do curso, mostrar para vocês a rica gama de aplicações em que a álgebra linear pode ser utilizada. Tá bom? Então, mas na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão para a nossa primeira avaliação. Então, nós na verdade já tínhamos começado um pouquinho na aula passada, mostrar algumas questões, e hoje vamos fazer uma aula somente com resolução de questões. Então eu fiz aqui uma lista de exercícios, tá certo? Onde eu vou resolver alguns deles e outros eu vou deixar para que vocês possam tentar resolver e que as resoluções que vocês propuserem possam ser discutidas, na nossa monitoria com o nosso querido Jean, tá bom? Que é o nosso monitor da disciplina. E lembrando que qualquer coisa vocês também podem enviar diretamente para mim através dos nossos canais de comunicação, Temos o grupo, temos o Google Sala de Aula, vocês têm o meu e-mail, tá certo? Então não deixem de retirar todas as suas dúvidas para que vocês possam fazer uma boa avaliação dessa primeira etapa do curso. Vamos lá, pessoal? Então, hoje nós vamos começar com uma questão sobre transformações lineares, uma questão de transformações lineares do ponto de vista mais geométrico. Questão simples, mas que traz uma ideia interessante, uma ideia que vai ser importante nas aplicações futuras dentro dessa disciplina. Então vamos ver o enunciado da nossa primeira questão de hoje. A primeira questão diz assim: para cada um dos operadores lineares T do R2 em R2 abaixo, determine a sua representação matricial em relação à base canônica, que é a base beta, constituída pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Então veja, na letra A, ele diz que a transformação T é uma reflexão em torno do eixo Y. Na letra B, a transformação T é uma reflexão em torno do eixo X. E na letra C, a transformação T é uma reflexão em relação à reta Y igual a X, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Pessoal, é o seguinte, de um modo geral, se você tem uma transformação linear e você quer a representação matricial dessa transformação linear, como é que você obtém essa representação matricial? Você pega a transformação linear, que é a t, e você avalia individualmente nos vetores da base, certo? Então você vai pegar a sua transformação t, vai avaliar no vetor 1, 0, que é o primeiro vetor da base, e você vai pegar a sua transformação t e vai avaliar no vetor 0, 1, que é o segundo vetor da base. Tranquilo? As respostas obtidas vão ser escritas como combinação linear dos elementos desta mesma base. Perceba que a transformação linear ela é do R2 para o R2. Então esta base beta ela pode ser usada tanto no domínio quanto no contradomínio, é o mesmo R2. Tranquilo? Então é isso. Você vai pegar a transformação T, avaliar no primeiro vetor, vai dar uma resposta. Essa resposta você vai escrever como combinação linear desta base. Você vai pegar mais uma vez a transformação T, avaliar no segundo vetor da base, vai dar uma resposta, e essa resposta você vai escrever mais uma vez como combinação linear da base. Os coeficientes que você obtiver nessa combinação linear, eles vão formar a matriz de T.
E como é que eu faço essa matriz? Você pega os coeficientes e escreve como as colunas da matriz. Para nossa sorte, quando a base é a base canônica, certo? A escrita da resposta de t sobre cada um dos vetores da base, quando você obtém a resposta, certo? E você vai escrever essa resposta como combinação linear da base, os coeficientes da combinação, no caso da base canônica, são as próprias coordenadas do vetor. Como assim, professor? Vamos imaginar que eu pegasse o vetor t e avaliasse no vetor 1, 0. Vamos imaginar que isso tivesse dado como resposta o vetor de coordenadas 3 e 4. Não estou dizendo que vai dar aqui, é só um exemplo. Certo? Caso a resposta fosse o vetor 3 e 4, você ia escrever o vetor 3 e 4 como combinação linear desta base. Quando a base, pessoal, é a base canônica, que é o caso, os coeficientes da combinação linear seriam exatamente as próprias coordenadas do vetor que você obteve. Então, por exemplo, se você quiser pegar o vetor 3 e 4 e escrever como combinação linear desta base, então vai ficar 3 vezes o primeiro vetor mais 4 vezes o segundo. Ou seja, os coeficientes da combinação linear, no caso em que a base é a base canônica, são as próprias coordenadas do vetor. Isso só vale, pessoal, no caso da base canônica. Se a base não for a base canônica, aí você vai ter que resolver um sistema linear para obter esses coeficientes. Tranquilo? Bem, feita essa revisão, vamos fazer aqui a nossa questão. Então, no item A, ele quer a matriz da transformação T, sendo que a transformação T é uma reflexão em torno do eixo Y. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o T, vai avaliar no vetor 1, 0 e vai avaliar no vetor 0, 1. Aonde esse T é uma reflexão em torno do eixo Y. Eu tenho até aqui uma figurinha. Ó. Seria essa figurinha aqui de número 2. Essa figurinha aqui, ó, essa figurinha do meio, certo? Então, eu vou pegar o vetor 1, 0. Quem é o vetor 1, 0? É o vetor que é 1 no x e 0 no y. Aqui no lugar de x e y, está na figura com x1 e x2. x1 faz o papel do x, né? E o x2 faz o papel do y. Então, imagina que você pegasse o vetor 1, 0, certo? E aplicasse a t nele. Quando você pegar o vetor 1, 0, o vetor 1, 0 vai estar aqui, ó, no eixo x, apontando para a direita. Quando você aplicar a transformação t no vetor de coordenadas 1 e 0, ele vai ser refletido em torno de y. Tem até uma setinha aqui, ó, mostrando essa reflexão. Então, no momento que você pega o vetor 1, 0 e você reflete em torno do y, você vai obter o vetor menos 1 e 0. Então, o t de 1, 0 é menos 1 e 0. A mesma coisa com relação ao t de 0, 1 aqui. Ó. Você vai pegar o vetor 0, 1, que é um vetor em cima do eixo y, 0 para x, 1 para y, um vetor aqui em cima. E você vai refletir esse vetor em torno de y. Mas nesse caso, pessoal, o vetor ele está em cima do eixo y. O que é que acontece se eu pegar um vetor que está em cima do eixo y e refleti-lo em torno de y? Não acontece nada. Esse vetor fica fixado. Portanto, o t de 0, 1 vai ser o próprio 0, 1. Eu fiz isso aqui embaixo, ó, pessoal. Ó. No caso da letra A, o t de 1, 0 vai ser menos 1 e 0. O vetor 1, 0, certo? Ele vai ser refletido em torno de y e vai ser transformado no vetor menos 1 e 0. Já o vetor 0, 1, quando o t agir sobre ele, como o vetor 0, 1 ele já pertence ao eixo y, quando você fizer a reflexão em torno de y, ele não muda, ele fica fixado. Então agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas respostas e vamos escrevê-las como combinação linear da base. Como a base é a base canônica, pessoal, os coeficientes da combinação linear serão as próprias coordenadas dos vetores. Por exemplo, o primeiro vetor aqui não é menos 1 e 0? Então os coeficientes da combinação serão menos 1 e 0. Esses coeficientes você vai escrever como a primeira coluna da matriz, ó, que é o que vai aparecer aqui. Ó. Tá certo? Então, menos 1 e 0 vem para a primeira coluna. Já o t do segundo vetor, que é o vetor 0, 1, é o próprio 0, 1.
Se eu for escrever o 0,1 como combinação linear da base canônica, os coeficientes da combinação serão o próprio 0 e o próprio 1. Aí eu pego esses dois coeficientes e escrevo na coluna da matriz, obtendo então a representação matricial da transformação T, que neste caso é uma reflexão em torno do eixo Y, tá certo? Em relação à base canônica. Então a representação matricial é essa, pessoal. Algo muito parecido ocorre no item B. No item B, vocês estão vendo aqui, ele quer uma reflexão em torno do eixo X. Eu tenho até uma figurinha aqui em cima, pessoal, que mostra isso, essa primeira figura. A reflexão agora, vê a setinha, ó, é em torno de X. Então você começa com o vetor 1, 0, que seria um vetor aqui na horizontal. Quando você refletir esse vetor em torno do eixo X, ele vai ficar na mesma posição que ele já está. Como o vetor já está em cima do x, se você refleti-lo em torno do x, ele não sai do canto, pessoal. De modo que o t de 1, 0 vai ser o próprio 1, 0. Já o vetor 0, 1, que é aqui em cima, né, no eixo y, quando eu refleti-lo em relação ao eixo x, ele vem aqui para baixo. O vetor 0, 1, ele vem para a posição 0 e menos 1. E é isso que eu mostro para vocês aqui, ó, certo? O t de 1, 0 vai ser o próprio 1, 0. Aqui, gente, tem... Ah, não, desculpa, é o item B. Desculpa, tá aqui, é o item B. Então, o t de 1, 0 vai ser o próprio 1, 0. Tá bom? Como o t de 1, 0 vai ser o próprio 1, 0, tá aqui, ó, no item B, o que é que acontece? Eu vou escrever esse 1, 0 como combinação linear da base canônica, mas como a base é a base canônica, os coeficientes da combinação são as coordenadas do vetor. Então, esse 1, 0 aqui vai coincidir com as coordenadas, com os coeficientes da combinação linear. Você vai colocar na primeira coluna. Está aqui, ó, 1, 0. Aí o t de 0, 1 vai dar 0 e menos 1 quando você reflete em torno do eixo x. Então você vai escrever o vetor 0 menos 1 como combinação da base, mas a base é canônica. Os coeficientes da combinação são as próprias coordenadas, que vem aqui então para a segunda coluna. Então você tem aqui a representação matricial do operador T em relação à base canônica. Tá certo, pessoal? Tudo bem? No item C, ele pede que a transformação T seja uma reflexão em torno da reta y igual a x. Então, tem aqui a terceira figurinha, que é essa, ó. Você vai refletir em torno da reta y igual a x, que é essa reta aqui, ó. Então, você vai pegar o vetor 1, 0, que era esse, o original, e vai refletir em torno dessa reta. Se você pegar o vetor 1, 0 e refletir em torno da reta y igual a x, ele vem para a posição 0, 1. E reciprocamente, pessoal, se nós pegarmos o vetor 0, 1 e refletirmos em torno da reta y igual a x, ele vem para a posição 1, 0. Ou seja, nessa terceira transformação, o t de 0, 1 vai dar 1, 0. O vetor 0, 1 ele é transformado no vetor 1, 0. E o t de 0, 1, desculpa, falei errado, né? O t de 1, 0 é transformado no vetor 0, 1. O vetor 1, 0, que era do eixo x, ele foi agora para o eixo y. E o t de 0, 1, agora sim, é transformado no vetor 1, 0. Tudo bem? Então você vai pegar o 0, 1 e vai escrever como combinação linear da base canônica, cujos coeficientes vão ser o próprio 0 e o próprio 1. Vão vir aqui para a primeira coluna. Os coeficientes da combinação linear você põe na coluna da matriz. E o t de 0, 1 vai ser 1, 0. Então, 1, 0 você põe aqui na segunda coluna. E aí nós temos, então, a representação matricial deste operador linear. Tranquilo, pessoal? Então, moral da história. Se você quiser obter a matriz da transformação linear em relação a uma base, você pega a transformação linear, avalia naqueles vetores da base e obtém respostas. Cada uma dessas respostas você escreve como combinação linear dos vetores da base. No caso em que a base é canônica, essa combinação linear ela é automática. Os coeficientes da combinação serão as próprias coordenadas dos vetores. Caso a base não seja canônica, você vai ter que resolver um sistema linear para obter esses coeficientes. Tá
certo? Aí o que é que você faz? Os coeficientes da combinação linear você vai colocando como colunas da matriz. E assim você obtém a matriz de uma transformação linear em relação a uma base, obviamente, isso quando a dimensão do espaço ela é finita, tá certo, pessoal? A representação matricial ela é obtida no caso de espaços vetoriais de dimensão finita, que é o nosso caso padrão. Tudo bem? Vamos a mais uma questão? Então aqui na nossa revisão nós temos mais uma questão nesse sentido, que é essa questão aqui do número 2. Outra transformação linear do ponto de vista mais geométrico. Essas transformações lineares geométricas elas serão bastante úteis, né, nas aplicações que nós vamos fazer ao longo do curso. Então vamos ver o enunciado. Seja T do R3 em R3 o operador linear que corresponde à projeção no plano YZ. Você vai projetar no plano YZ. Determine a representação matricial desse operador em relação à base canônica do R3, que é a base composta pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Tudo bem? Então, essa transformação linear, geometricamente, o que é que ela faz? Ela pega um vetor e projeta esse vetor no plano YZ. Aí ele quer a representação do operador, representação matricial. Nós já vimos como fazer isso, né, pessoal? O que é que nós fazemos? Pegamos cada um dos vetores, avaliamos a transformação linear em cada um dos vetores da base. Obtenho as respostas e escrevo essas respostas como combinação linear da própria base. Nesse caso, para nossa sorte, a base, mais uma vez, é a base canônica. E o que é que isso implica? Que os coeficientes da combinação linear serão as próprias coordenadas dos vetores. Tudo bem? Então vamos ver aqui a solução. Olha só, a projeção no plano YZ anula a componente x de um vetor. Não é? Se você pega um vetor do R3 e você projeta esse vetor sobre o plano YZ, você está simplesmente eliminando a componente x desse vetor. Ou seja, de um modo geral, o t de x, y, z, certo? Vai ser 0 na componente x, ó. O y permanece y e o z permanece z. Você vai simplesmente projetar esse vetor sobre o eixo, sobre o plano YZ. Tá certo? Isso significa projetar esse vetor. Então eu vou aplicar isso aos vetores da base canônica. Então, por exemplo, se eu pegar o vetor t, se eu pegar o vetor 1, 0, 0, qual é a projeção dele sobre o plano YZ? Aqui o x era 1, quando eu projetar ele no plano YZ, vai desaparecer esse x, vai virar 0. Os outros dois já eram 0. Tudo bem? E agora o t do vetor 0, 1, 0. Esse vetor, pessoal, ele já é um vetor do plano. Não é? Por que ele já é um vetor do plano YZ? Porque o x dele é 0. E qual é a projeção de um vetor do plano YZ sobre o plano YZ? É o próprio vetor. Como aqui o x já é 0, permanece 0. Tá certo? E as duas outras componentes ficam intactas. Por fim, quem é o t de 001? O vetor 001, ele também já está no plano YZ. Portanto, o t dele é ele mesmo. Quando você pega um vetor do plano YZ, o t dele é ele mesmo. Aí agora que eu tenho as três imagens, eu escrevo as imagens como combinação linear, cada uma delas, né, da base canônica. Mas como a base é canônica, os coeficientes da combinação, nós já dissemos que são os próprios vetores. Então você vai escrever o 000 como combinação linear da base canônica. Então aqui vai ficar 0 vezes o primeiro vetor, 0 vezes o segundo, 0 vezes o terceiro. Os coeficientes das combinações lineares, pode observar aqui que são as próprias coordenadas, tá certo, do vetor. Tá bom, pessoal? Então, eu pego esses coeficientes e escrevo agora como colunas da matriz. Os primeiros coeficientes foram 0, 0, 0. Então você escreve na primeira coluna. Os segundos coeficientes foram 0, 1 e 0. Escreve na segunda coluna.
Os terceiros coeficientes foram 0, 0, 1. Escrevo na terceira coluna e obtenho então a matriz da transformação linear em relação à base canônica. Tá certo, gente? Então essa matriz ela me dá a projeção de um vetor sobre o plano YZ. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? A receita de fazer a questão foi a mesma da primeira. Você pega os elementos da base, avalia na transformação e as respostas obtidas escreve como combinação linear da própria base. Depois disso, você pega os coeficientes das combinações lineares e escreve como colunas da sua matriz. E obtém assim a matriz da transformação em relação àquela base. Vamos adiante. Temos aqui uma outra questão, mais uma questão de transformações lineares do ponto de vista geométrico, tá certo? Que essa transformação que nós vamos estudar agora nessa questão, ela generaliza o que nós vimos na nossa aula teórica, que era a rotação no plano. Nós vimos durante as nossas aulas teóricas que a rotação no plano, ela descreve uma transformação linear. Ela é uma transformação linear. E agora temos uma transformação linear que é uma rotação no espaço. Vamos ler aqui o enunciado, gente. Ó. Seja T do R3 em R3 o operador linear que corresponde à rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário em torno do eixo Z. Aqui tem uma figurinha, pessoal, que sugere o que está acontecendo. Você pega um vetor x, que está aqui, ó, e você provoca nesse vetor x uma rotação no sentido anti-horário, para quem olha aqui de cima, né? Como se você colocasse seu olho aqui em cima. O x está girando no sentido anti-horário e ele gira um ângulo θ, transformando-se nesse vetor w. Tudo bem? Aí ele diz, determina a representação matricial desse operador em relação à base canônica do R3, que é aquela base que nós já conhecemos. 1, 0, 0 é o primeiro vetor, 0, 1, 0 é o segundo e 0, 0, 1 é o terceiro. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos pegar a transformação T, avaliar, pessoal, nos vetores da base, não é? E depois que nós avaliarmos, as respostas obtidas devem ser escritas como combinação linear desta própria base. Ao fazer isto, você terá os coeficientes das combinações lineares e, para finalizar, você pega esses coeficientes e escreve como colunas da matriz. E aí você vai ter, então, em mãos a matriz da representação. Tudo bem? Então, vamos ver a solução que nós vamos dar aqui nesse caso. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Como a rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário é em torno do eixo Z, segue que o vetor 0, 0, 1 é mantido fixo. Pessoal, a rotação vai ser em torno de Z. O terceiro vetor da base canônica, que é o vetor 0, 0, 1, ele já está em cima do eixo Z. Ele mora no eixo Z. Se eu pegar o vetor 0, 0, 1, que se localiza sobre o eixo Z, e eu girá-lo um ângulo θ, tá certo? Em torno do eixo Z, ele não sai do canto, porque ele já pertence ao eixo Z. Aqueles objetos que pertencem ao eixo de rotação, eles não são modificados pela rotação. Os objetos que são modificados são os objetos que estão fora do eixo de rotação. Tudo bem? De modo que o T de 0, 0, 1 é o próprio 0, 0, 1. Pronto, então já temos uma imagem. Tudo bem, pessoal? Falta a imagem dos outros vetores. Já os vetores 1, 0, 0 e 0, 1, 0 encontram-se no plano XY. Gente, esses dois vetores, eles têm z igual a 0. Então, eles podem ser vistos como vetores do plano XY. É como se fosse o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Só que para vetores do plano XY, nós já vimos como é que a rotação ocorre nas nossas aulas. Para vetores do plano XY, quando você gira um ângulo θ no sentido anti-horário, a representação matricial, ela era assim, né, pessoal? Cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Essa era a matriz
era a matriz da transformação linear referente a uma rotação no sentido anti-horário, no caso do R2. Então, pessoal, eu vou chamar de G essa transformação no R2, porque a T é a transformação no R3, né? Então, se eu fizer o G de 1, 0, certo? Como essa aqui é a representação matricial no R2, eu pego a representação matricial e multiplico pelo vetor 1, 0. Ao fazer isso, eu obtenho cosseno de θ, seno de θ. Esse aqui é o G de 1, 0, no plano. E o G de... aqui está errado, aqui é o G de 0, 1. Aqui eu copiei e colei, esqueci de trocar aqui, esse segundo é 0, 1, tá, pessoal? Então, o G de 0, 1, você pega a representação matricial no R2, que você já conhecia das aulas teóricas, e multiplica pelo vetor 0, 1, obtendo o vetor de coordenadas menos seno θ, cosseno θ. Então, o que é que nós temos? Nós temos, então, as imagens agora. Né? O vetor 1, 0, que é esse primeiro, ele tem como imagem o vetor cosseno θ, seno θ. Como ele está no plano, a última coordenada dele, no caso a coordenada z, é 0. O t de 0, 1, que seria esse aqui, que eu digitei errado, né, pessoal? É menos seno θ, cosseno θ. Então é menos seno θ, cosseno θ. Como ele está no plano, a terceira coordenada dele é 0. E o t de 0, 0, 1, que era um vetor do eixo z, permanece ele mesmo. Porque, como eu disse, todo objeto localizado sobre o eixo de rotação, ele não é modificado pela transformação linear. Certo, pessoal? Então, eu tenho essas respostas e eu devo agora escrever cada uma dessas respostas como combinação linear da base canônica. Bem, como a base é a base canônica, nós já dissemos aqui várias vezes que os coeficientes da combinação são as próprias coordenadas. Então, você vai pegar essas coordenadas, que vão servir de coeficientes para a combinação, e escrever como colunas da matriz. Então, aqui aparece a matriz, ó, cosseno θ, seno θ, 0. É o que tem na primeira coluna. Segunda coluna, menos seno θ, cosseno θ e 0. E a terceira coluna vai ser 0, 0, 1, que é exatamente o vetor que ficou fixado pela transformação, visto que a rotação era em torno do eixo Z e que esse vetor já se localiza em torno de Z. Tá certo, pessoal? Então, a dica que fica para essa questão é: os objetos que estão localizados em cima do eixo de rotação, eles ficam fixos quando são operados, digamos assim, por essa transformação. Tudo bem? Qualquer vetor em cima do eixo Z vai ficar fixado, ele não vai ser modificado por uma rotação em torno de Z. E assim para qualquer um dos eixos. Tranquilo? Perceba que nessa questão nós aproveitamos o conhecimento que nós já tínhamos de aulas anteriores da matriz de rotação no plano, que é essa, né? Cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ. Vamos adiante, pessoal? Então aí foi mais uma questão envolvendo a parte de transformações lineares de um ponto de vista mais geométrico. Agora temos uma outra questão que já traz um outro tópico, né? Que é o tópico autovalores e autovetores. Na aula passada, na aula de número 8, eu tinha resolvido com vocês uma questão que tratava do determinante de uma matriz. Nós mostramos que o determinante de uma matriz era sempre igual ao produto dos seus autovalores, não é? Aqui, pessoal, há uma outra informação que é bem interessante e também é útil em muitas ocasiões em álgebra linear, que é sobre o traço de um operador linear, né? Vamos ver a questão. Uma matriz não nula, AIJ, pertencente ao conjunto das matrizes de ordem n e entradas reais, é dita nilpotente quando existe um inteiro positivo k, tal que a elevado a k vai dar zero. Esse zero aqui é o zero matriz, tá, pessoal? Se A aqui não é a matriz A, né? Você vai pegar a matriz A elevado a k e isso vai dar zero. Mostre que o traço de uma matriz nilpotente é sempre igual a zero. Qualquer que seja a matriz nilpotente, o traço é sempre zero. Bem, o traço de uma matriz é, por definição, a soma dos elementos da diagonal principal. Então, se você tem uma matriz de elementos A e J,
O traço da matriz é, por definição, a soma dos elementos da diagonal principal, o A11 mais o A22 mais o ANN. Isso é a definição. Por outro lado, usando teoria de diagonalização de matriz, é possível mostrar que o traço de uma matriz sempre corresponde à soma dos seus autovalores. Pessoal, por definição, o traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Isso é a definição. Tá certo? Utilizando teoria de diagonalização, nós conseguimos mostrar que essa soma, isso é um fato teórico, essa soma é sempre igual à soma dos autovalores. Tá certo? Não é que os autovalores sejam A11, A22, ANN. Não. Não necessariamente. Podem até ser, mas não é obrigado. Certo? Mesmo que os autovalores não sejam esses números que estão na diagonal, a soma desses números coincide com a soma dos autovalores. Nós não estamos demonstrando esse fato aqui. Esse fato ele pode ser demonstrado com o uso da teoria de diagonalização de matrizes. Nós devemos fazer isso na próxima aula, tá certo? Mas nós vamos utilizar esse fato. Então, o traço acaba sendo a soma dos autovalores. Tem o mesmo valor da soma dos autovalores. Por fim, vamos mostrar que se uma matriz é nilpotente, todos os seus autovalores são zero. Ora, se todos os autovalores forem zero e o traço é a soma dos autovalores, então o traço dessa matriz vai ser zero. Que é o que ele quer, né? Mostra que o traço, a questão é mostrar que o traço de uma matriz nilpotente é sempre igual a zero. Tá bom? Então vamos mostrar que todos os autovalores são nulos. Então como é que nós vamos fazer? De fato, se lambda pertencente aos complexos é um autovalor de uma matriz nilpotente e V diferente de zero é um autovetor associado a esse autovalor, então vamos imaginar que lambda é um autovalor da matriz e V necessariamente diferente de zero. Vocês devem lembrar que na definição de autovetores, os autovetores são diferentes de zero. Os autovalores podem ser zero, mas os autovetores não. Os autovetores são necessariamente diferentes de zero. Então, o que acontece? Se eu fizer A2 vezes V, o que é A2 vezes V? A2 é A vezes A. Só que o produto de matrizes nós sabemos que é associativo. Então, A vezes V, você pode colocar um A aqui fora e associar A com V, porque o produto de matrizes é associativo. Só que A vezes V, supondo que V é autovetor da matriz A associado ao autovalor lambda, A vezes V, esse A vezes V aqui pode ser trocado por lambda V. Então, vou ficar com o A, que é esse A que está aqui na frente, multiplicando o lambda V. Mas o lambda, pessoal, é um número. Como ele é um número, ele pode vir aqui para frente. Então, vai ficar lambda vezes AV. Mas V é autovetor de A associado ao autovalor lambda. Então, A vezes V vai ser lambda V. Então, vai ficar lambda vezes lambda, vai dar lambda ao quadrado vezes V. O que foi que nós mostramos? Nós mostramos que lambda ao quadrado, ele é um autovalor da matriz A ao quadrado associado ao mesmo autovetor V, que era autovetor de lambda. Se eu fizer agora com A3, quem é que seria A3 vezes V? A3 vezes V seria A3 é A vezes A2, né? Então ficaria A vezes A2 vezes V, só que o produto de matriz é associativo. Então você pode deixar um A aqui de fora e fazer A2V. Só que A2V nós já vimos que é lambda 2V. Então você troca A2V por lambda 2V aqui. Ó. Como lambda ao quadrado é um número, ele pode vir aqui para fora, que isso aí é um errinho de digitação. Não tem esse L aqui não, é só o lambda, tá pessoal? Esse L aqui foi erro de digitação. Lambda ao quadrado vezes AV, só que AV é lambda V. Então troca AV por lambda V, vai ficar lambda ao quadrado vezes lambda, vai dar lambda ao cubo vezes V. Então nós mostramos que A3 vezes V é lambda ao cubo vezes V, ou seja, lambda ao cubo é autovalor da matriz A3 com respeito ao autovetor V. Por indução, podemos provar que para qualquer inteiro positivo m, temos que A elevado a m vezes V é lambda elevado a m vezes V. Né, pessoal? Porque A2 vezes V deu lambda 2 vezes V. A3 vezes V foi igual a lambda 3 vezes V. A elevado a m vezes V, você pode provar por indução que é lambda elevado a m vezes V. Em particular, no caso em que o m, que é um inteiro positivo, for igual a k, e quem é esse k?
O K é exatamente aquele K que faz com que A elevado a K seja zero. Então, no caso em que M igual a K, eu sei que A elevado a K é zero. Então, A elevado a K vezes V, né? Lambda elevado a K vezes V. Só que o A elevado a K, nesse caso, é zero. Então, vai ficar, esse zero aqui é o zero matriz, tá, pessoal? É a matriz nula. Matriz que tem todos os elementos iguais a zero. 0 vezes V vai ser lambda K vezes V. 0 vezes V dá V. Então, lambda elevado a K vezes V vai dar zero. Só que o V é diferente de zero. Lembra? O V não é autovetor de A? Os autovetores são diferentes de zero, por definição. Então, lambda elevado a K vezes V vai dar zero. Como V é diferente de zero, isso obriga que lambda elevado a K seja zero. Portanto, o lambda tem que ser zero. Moral da história, mostramos que qualquer alto valor associado a uma matriz nilpotente é zero. Tá certo? Como o traço é a soma dos autovalores e qualquer um dos autovalores vai ser zero, então vai ficar 0 mais 0 mais 0 mais 0 n vezes, vai dar zero. Mostramos então que o traço de uma matriz nilpotente vale zero. Tá certo, pessoal? Então essa questão ela traz duas informações importantes. Primeiro, que o traço de uma matriz, que é a soma dos seus elementos, dos elementos que estão na sua diagonal principal, coincide com a soma dos autovalores. Tanto faz somar os elementos da diagonal principal como somar os autovalores. Tá bom? Então esse traço ele é um invariante da matriz. Qualquer que seja a matriz, o traço ele depende apenas dos autovalores. Ele é fixo, né? E ele é uma coisa que pode ser achada através dos autovalores, como nós dissemos aqui, isso utiliza diagonalização de matriz. Nós não demonstramos esse fato aqui. Um outro fato relevante para essa questão é que se uma matriz é nilpotente, o que significa isso? Que alguma potência inteira dela vai dar a matriz nula, então todos os seus autovalores são zeros e, consequentemente, o seu traço é zero. O determinante dela seria zero também, porque o determinante é o produto dos autovalores, nós já tínhamos mostrado na questão anterior, né, pessoal? Tranquilo? Vamos adiante, vamos ver o que é que temos mais aqui na nossa lista. O que mais? Aqui temos uma outra questão. Essa aqui eu vou deixar apenas para vocês, tá certo? Nós já fizemos nas nossas aulas anteriores algumas questões como essa, em que eu ofereço uma matriz e eu quero saber se ela é definida positiva ou não. Você pode ter alguns critérios, né? Você pode aplicar a definição, pode usar o teorema de Sylvester. Você pega os menores principais para ver se eles são todos positivos. Você pode calcular os autovalores e ver se os autovalores são todos positivos. Vou deixar isso aqui para vocês, tá certo, pessoal? Tem esse item B e esse item C aqui, que são coisas mais físicas, tá? Eu deixei aqui como curiosidade, mas eu não vou cobrar essa interpretação física de vocês aqui não, tá bom? Mas depois vocês olham, aqui está resolvido, ó. Eu fiz aqui usando o critério dos menores, né? Calculo os menores na direção da diagonal principal. O primeiro menor, que é feito só de 2. O segundo menor, que é essa matriz 2 por 2. E o terceiro menor, que é a matriz toda. Uma condição para que a matriz seja definida positiva é que todos esses menores, que são esses determinantes, sejam positivos. Calculo o primeiro determinante da 2 é maior que 0. O segundo determinante da 3 é maior que 0 também. O terceiro determinante da 6 é maior que 0. Como os três determinantes, que a gente chama de menores, né? Esses determinantes, como os três menores são positivos, pelo critério de Sylvester, a matriz é definida positiva. Tá bom? Depois vocês conferem essas contas. Teriam outras maneiras de fazer. Aqui tem as interpretações físicas. Tá bom, pessoal? Certo? Aqui tem uma outra questão, que é bem interessante, que é essa que eu vou fazer com vocês agora. Tá? Questão mais de aplicação de matrizes. Vou fazer aqui rapidinho com vocês, que eu não fiz nenhuma assim. Uma empresa classifica seus clientes em 3 categorias. Clientes F, que são os clientes fiéis, O, ocasionalmente ativos, e perdidos, que não compram mais. A cada mês, os clientes podem mudar de categoria de acordo com a seguinte matriz de transição. Uma matriz que ele diz que vai
descrever a dinâmica de mudança de categoria. O cara era fiel, pode passar a ocasionalmente fiel, pode passar a perdido. Cada entrada, a entrada que a gente chama, gente, são os elementos. Cada entrada P e J representa a probabilidade de um cliente passar do estado J para o estado I. Por exemplo, 0,7. 0,7 seria, nessa matriz, o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. É o P11. E o que é o P11? Ele está dizendo que, de modo geral, o P e J representa a probabilidade de um cliente passar do estado J para o estado I. Como nessa posição o I é 1 e o J é 1, então esse 0,7 significa que a probabilidade de um cliente, tá certo, que está no estado 1 permanecer no estado 1 é de 0,7, é de 70%. Tudo bem? Por exemplo, vou pegar um outro elemento aqui, vou pegar esse 0,1. Na matriz, esse 0,1, ele está em que posição, pessoal? Ele está na segunda linha, terceira coluna. Então, ele é o P23. O que significa o P23 ser 0,1? A probabilidade de um cara estar no estado 3 e ir para o estado 2 é de 0,1, ou seja, 10%. Tá bom? Aí ele diz aqui o que mais? No mês atual, a distribuição de clientes é a seguinte. No primeiro estado, que são os clientes fiéis, tem 500 clientes, são fiéis. Certo? Nesse mês atual, o segundo estado, que é o estado clientes ocasionalmente ativos, são 300. E naquele mês, né, no mês atual, existem 200 clientes que são perdidos, são aqueles que não estão comprando mais naquela empresa. Ele até explica aqui, ou seja, 500 clientes estão na categoria F, ou seja, nesse mês tem 500 fiéis, 300 são ocasionalmente fiéis e 200 estão neste mês perdidos, são aqueles que não estão comprando mais na empresa. Aí ele faz algumas perguntas. Primeiro, qual será a distribuição de clientes no mês seguinte? Qual será a distribuição de clientes após 2 meses? Interprete o que acontece com os clientes no longo prazo, com base nessa matriz, sem fazer limite, apenas com base nos dados da matriz. Vamos lá. Então, o que é que você faz? Para você saber como é que ocorre a dinâmica, tá certo? De evolução do número de clientes, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar essa matriz, que é a chamada matriz de transição, e multiplicar pela matriz, pessoal, que dá o número de clientes naquele mês, certo? 0,7, o que é 0,7? É a probabilidade de alguém estar no estado 1 e permanecer no estado 1. Ou seja, o estado 1 são os clientes fiéis. Então, esse 0,7 é a probabilidade de alguém ser cliente fiel e, no mês seguinte, permanecer sendo cliente fiel. Esse 0,2. 0,2 ocupa na matriz a posição 1,2. 0,2 é a probabilidade de alguém estar no estado 2, ou seja, ser ocasionalmente ativo, e passar para o estado 1, passar a ser fiel. Certo? E 0. 0, aqui, não é a posição 1,3, é a probabilidade do cliente ser perdido e ele passar a ser fiel. Tem probabilidade 0. De modo que se você multiplica, pessoal, se você multiplica os elementos dessa linha pelo estado atual, você vai obter, tá certo, o estado no mês seguinte. Então, de um modo geral, basta que você multiplique a matriz de transição pela matriz que oferece o estado inicial da distribuição de clientes. Se você fizer essa conta, aqui vocês sabem, né, multiplicar duas matrizes, você multiplica as linhas da primeira pelas colunas da segunda, aqui tem a conta feita, detalhada, você vai obter 410, 300 e 290. Significa o quê? Que no mês seguinte, existem 410 clientes fiéis, 300 clientes ocasionalmente fiéis, que ele chama, ativos, né? Ocasionalmente ativos, e 290 clientes perdidos, certo? Se você quiser saber a distribuição no mês seguinte, você faz a mesma coisa.
você pega a matriz P, que é a matriz de transição, e multiplica pela distribuição de clientes no mês 1. Se você fizer isso, você vai obter aqui uma nova distribuição. Depois de 2 meses, o que ocorre é isso. Você vai ter 347 clientes fiéis, 291 ocasionalmente ativos e 362 clientes que ele chama de perdidos. Tudo bem? A longo prazo, o que é que acontece? Observamos que a quantidade de clientes perdidos está crescendo com o tempo, né? 200 para 290 para 362, enquanto que a quantidade de clientes fiéis está diminuindo, 500, 410, 347. Isso indica que a matriz de transição pode deslocar a maioria dos clientes para o estado perdido, que é um estado absorvente, com probabilidade 0,9 de permanecer em pé. A longo prazo, espera-se que a maioria dos clientes acabem nesse estado, a menos que a empresa tome medidas para reverter esse fluxo. Tá bom, pessoal? Pessoal, a letra C é mais para você observar esse comportamento. Na segunda parte do nosso curso, nós vamos ver uma aplicação muito interessante da álgebra linear, que é as chamadas, a aplicação da álgebra linear, as chamadas matrizes de transição de probabilidade, do que nós chamamos na teoria de cadeia de Markov, certo? Mas isso é para depois. A questão aqui é mais de interpretação do produto de matriz, é bem tranquilo. Na segunda parte do curso vamos ver isso com mais precisão do ponto de vista das aplicações. Tá bom, pessoal? Vamos a mais uma questão. Essa questão aqui eu não digitei aqui a solução dela, não tive tempo suficiente aqui antes da aula, mas eu vou comentá-la. É uma questão que nós colocamos aqui na nossa Olimpíada de Matemática, a OMRN. Nós temos uma Olimpíada de Matemática muito antiga aqui, que é organizada aqui na nossa universidade, e ela tem também a versão universitária. Eu convido vocês até a conhecerem o nosso site. Tem um monte de questões legais. Essa questão apareceu na prova do ano passado. E ela está totalmente dentro do nosso contexto aqui. Seja um φ do R3 em R3 dada por φ de x, y, z, você tem essa transformação linear aqui. E T, um tetraedro com vértice 0, 0, 0, é esse aqui embaixo, 1, 0, 1, 1 para x, 0 para z, 1 para y, tá certo? Que seria 1 para x, 0, não, desculpa, 1 para x, 0 para y, 1 para z. Então, seria esse ponto aqui em cima, né, pessoal? No eixo, não me perdoe, o y é 0, é um ponto aqui embaixo. O y é 0. Então, é um ponto aqui, esse ponto aqui, desculpa, esse ponto aqui em cima. O x é 1, que está aqui, né? Estou imaginando que o eixo x é esse eixo que está aqui para frente, tá, pessoal? O x é 1, o y é 0, estou imaginando que o y é esse eixo aqui atrás, ó, e o z é 1, seria esse ponto aqui. E assim por diante. Então, você tem um tetraedro, né, com esses vértices, 0, 0, 0, que é aqui na origem, o ponto A vai estar aqui, então tem um ponto B, tem um ponto C. Ele diz o seguinte: seja Q igual a φ de t, a imagem de t pela aplicação φ. Podemos afirmar que o volume de Q é numericamente igual a... Pessoal, nós temos um tetraedro. De acordo com os dados, vocês vão perceber que o tetraedro está inscrito em um cubo de aresta 1. Essa caixinha aqui, de acordo com os dados, né, essa aqui tem um monte de uns, você vai perceber que ele está inscrito em uma caixinha de aresta 1. Tudo bem? Aí o que é que vai acontecer? Você vai pegar os pontos desse tetraedro, inclusive ele está marcado aqui de marrom, e vai aplicar sobre cada um deles a transformação linear φ, certo? Não vou pegar só os vértices, não. Vou pegar todos os pontos do tetraedro e vou aplicar sobre cada um deles a φ. Isso vai transformar o tetraedro, pessoal, em um outro sólido, porque não é uma transformação do R3 para o R3.
Se eu pegar os pontos do tetraedro e eu avaliar na transformação φ, eu vou obter um sólido Q. Ok? Ele quer saber qual é o volume desse sólido Q. Então, como é que eu vou fazer para obter o volume do sólido Q? Eu não digitei aqui a solução, mas eu vou dizer para vocês o que é que ocorre. Pessoal, quando você tem uma transformação linear, tá certo? Que é uma transformação linear bijetiva, que é o que nós chamamos de isomorfismo, e é o caso dessa transformação linear. Lembrando que uma transformação linear ela é injetiva quando o seu núcleo é zero. Nesse caso aqui, se você quisesse garantir que a transformação é um isomorfismo, ou seja, ela é injetiva e sobrejetiva, isso significa ser isomorfismo, você ia achar o núcleo dela, certo? Pegando esse vetor imagem igualando ao vetor 0, 0, 0, você ia ver que o núcleo é composto somente do zero. E pelo teorema do núcleo e da imagem, você ia ver que a dimensão da imagem seria 3. Essa transformação linear, ela é bijetiva. Tá? Quando você pega uma transformação linear e faz essa transformação agir sobre um sólido, o sólido é transformado noutro. O volume desse novo sólido pode-se demonstrar que é igual ao determinante da transformação vezes o volume do sólido antigo. Professor, e como é que eu faço o determinante da transformação? Ora, você não sabe achar a representação matricial de uma transformação linear? Como é que você acha? Você pega uma base, que base? Uma base qualquer. Inclusive, o resultado do determinante, surpreendentemente, não depende da base. Ora, como o resultado do determinante, eu estou dizendo que não depende da base, isso é um fato da teoria, não estou demonstrando isso aqui, você pega a base que você quiser e, obviamente, você vai pegar a base mais simples. Já que independe, você pega a base canônica. Então, você poderia pegar a base canônica do R3 e obter a matriz da transformação linear. Como faz? Calculo φ de 1, 0, 0, que é o primeiro vetor da base. Calculo φ de 0, 1, 0, que é o segundo vetor. E calculo φ de 0, 0, 1. Ao calcular essas imagens, você escreve essas imagens como combinação linear da base. Os coeficientes da combinação linear formam a matriz. Você calcula o determinante dessa matriz, por definição, é o determinante da transformação. Tudo bem? Aí o que é que se pode mostrar? Que quando você tem um sólido e esse sólido ele é transformado noutro por uma transformação linear, tá certo? Injetiva, né? O volume desse novo sólido é o determinante da transformação vezes o volume do sólido antigo. Então aqui, pessoal, nós podemos achar o volume desse tetraedro. Ó. Esse tetraedro de marrom, o volume dele está fácil de achar, porque você pode fazer o volume do cubo, que é um cubo de aresta 1, que vai ser 1 ao cubo, é 1, menos o volume dessas partes cinzas aqui, ó. Tá vendo? O volume do cubo menos o volume das partes cinzas vai dar o volume do tetraedro marrom. As partes cinzas são tetraedros. Lembrando que o volume de um tetraedro é um terço da área da base pela altura. Então, por exemplo, você vai pegar esse aqui. A área da base vai ser essa área, que é fácil de achar. Vai ser meio, né, pessoal? Isso aqui é meio. Por que é meio? Porque você tem aqui um quadrado e lado 1. A área de um quadrado e lado 1 é 1. Estou pegando a metade aqui, essa área cinza. Vezes a altura é 1. Então é um terço de meio, que é a área da base, vezes 1. Tá certo? Então vai ficar um sexto a área desse tetraedrozinho cinza. E do jeito que eu fiz esse, você tem outros aqui. Então você pega o volume total e retira esses tetraedros cinzas, você vai obter o volume desse tetraedro marrom. Tá certo, pessoal? Esse volume do tetraedro marrom, se não me falha a memória, dá um terço. Tudo bem? É bom conferir essas contas. Eu não tenho aqui as contas digitadas, mas dá um terço, eu acho. Aí o que acontece? Você não calculou o determinante do operador? Então você pega um terço e multiplica pelo determinante do operador. O determinante desse operador é 4. Depois vocês conferem. Tá bom? Então o volume do sólido Q, o que é o sólido Q? É o sólido que veio de T pela aplicação da transformação φ.
vai ser 4, que é o determinante, vezes 1/3, que é o volume original. Vai dar 4/3. A resposta dessa questão é a letra A. Tá certo, pessoal? Então, resumindo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu operador φ, que é um operador linear, vou calcular, vou obter a matriz desse operador em relação à base canônica. Poderia ser em qualquer base, eu vou pegar a base canônica que é mais fácil, e vou calcular o determinante. Calculei, vai dar 4 esse determinante. Depois eu venho aqui e calculo o sólido do tetraedro original. A minha sugestão é que você pegue o volume do cubo e retire as partes cinzas. Você vai obter esse volume desse marrom como sendo 1/3. Então o volume do sólido obtido, que é o sólido Q, né, obtido a partir da aplicação de φ sobre o tetraedro T, vai ser o que? Vai ser 4, que é o determinante, vezes 1/3, que era o volume original. Vai dar 4/3. Tudo bem, pessoal? Depois refaçam essas contas com calma, tá? É uma questão bem interessante, muito legal. Aqui tem uma outra questão. Vou deixar para vocês darem uma olhada também, discutirem na monitoria com o nosso querido Jean, tá bom? Ela está resolvida aqui, é uma questão simples também, não tem nada demais. E eu vou finalizar aqui com vocês essa nossa revisão, mostrando aqui mais questões, mais dicas, né, sobre questões de transformações lineares, especialmente do ponto de vista geométrico, tá bom? Olha essa questão aqui, pessoal, que é muito interessante e é simples ao mesmo tempo. Deixa eu dar uma dica aqui para ela, ela também não está resolvida aqui. Eu coloquei aqui só a dica da solução, mas as contas não estão feitas. Mas é muito interessante essa questão. Ó, é a questão de número 9. Uma rotação na tela de um computador é implementada, às vezes, como produto de duas transformações do tipo cisalhamento, contração ou dilatação, que pode acelerar os cálculos que determinam como a imagem gráfica aparece, de fato, em função dos pixels da tela. A tela consiste em linhas e colunas formadas por pequenos pontos, chamados de pixels. A primeira transformação, que é A1, faz um cisalhamento vertical e depois comprime cada coluna de pixels. A segunda transformação, A2, faz um cisalhamento horizontal e estica cada coluna de pixels. Então ele dá aqui as matrizes, aqui nesse caso ele já dá as matrizes, tá, pessoal? Você tem aqui a matriz da primeira transformação, é como se você tivesse essa figurinha aqui, ó, tem uma fotografia aqui de uma ovelha, né? Quando você aplica a transformação A1, cuja representação matricial é essa que ele está dando aqui, essa figurinha da ovelha se transforma nessa aqui do meio, ó. Certo? O que é que ocorreu? Ocorreu um cisalhamento. Cisalhamento é como se fosse um deslizamento horizontal. É um cisalhamento, certo? Ele descreve aqui, ó. A primeira transformação A1 faz um cisalhamento vertical e depois comprime cada coluna de pixels. Então ela faz um cisalhamento vertical e depois uma compressão. A figura 1 se transforma nessa figura 2. Aí com essa figura 2 eu aplico a transformação A2. Aí a figura final vai ser essa. Se você comparar a figura final com a figura original, é como se a original tivesse sido apenas rotacionada. Tá certo? Aí ele quer o seguinte, ó, mostre que a composição dessas duas transformações é uma rotação no R2. Então o que é que você vai fazer? Quando você tem as representações matriciais das transformações lineares, fazer a composição é simplesmente, do ponto de vista das matrizes, multiplicar, pessoal, as duas matrizes. Então o que você vai fazer aqui, para mostrar que a composição de A1 com A2 produz uma rotação, é simplesmente multiplicar a matriz que representa A1 pela matriz que representa A2. Se você multiplicar essas duas matrizes, você vai obter uma matriz de rotação. É por isso que o efeito acumulado da ação de A1 em seguida da ação de A2 na figura vai dar como se fosse uma rotação. Se você tem a figura original e aplica A1, a figura vai ficar assim, ó, distorcida.
Aí agora em seguida você aplica a 2, a figura vai ser assim. Então o efeito acumulado, digamos assim, das duas transformações é como se fosse simplesmente uma rotação. Então, para mostrar que essas duas transformações agindo sucessivamente provocam como se fosse uma rotação, é só você multiplicar a matriz de A1 pela matriz de A2 e observar que vai dar uma matriz de rotação. Vai dar uma matriz tipo essa aqui que nós fizemos, pessoal. Como é no R3, ó, fizemos hoje já aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vocês vão ver, cadê aqui? Fizemos hoje, tá aqui. Vai dar uma matriz tipo essa, ó, que é uma matriz de rotação. Então você multiplica a matriz A1 pela matriz A2 e você deve obter uma matriz tipo essa, que é a matriz de rotação em torno do eixo Z. Repare aqui que na questão, ó, o eixo Z está fixado, né? Ó, 001, 001, certo? O eixo Z está fixado. Quando você multiplicar, você vai ver que essa matriz A1 vezes essa matriz A2 vai dar uma matriz tipicamente de rotação, tá bom? Em torno do eixo Z. Certo, pessoal? Nós não temos aqui a conta feita, mas aqui eu coloquei a dica. Basta observar que o produto dessas matrizes corresponde à matriz de rotação. A questão 10 é muito parecida, vou deixar para vocês, tá? É basicamente a mesma coisa, só que agora com 3 matrizes, mas é basicamente a mesma coisa. E para finalizar a nossa aula de hoje, que é essa aula de revisão, vou fazer essa questão aqui para vocês, que é rápida e também é muito interessante, que é sobre a área da elipse. Exiba um operador linear T do R2 para o R2, que transforma uma circunferência unitária centrada na origem numa elipse centrada na origem de semi-eixos A e B, conforme ilustra a figura abaixo. Use T para mostrar que a área da elipse é πAB. Então, como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Vai ser simples. Eu quero uma transformação linear que transforme o círculo unitário, que é o círculo de raio 1, numa elipse que tem semi-eixo maior A e semi-eixo menor B. E depois eu quero usar essa transformação para mostrar que a área de uma elipse com um semi-eixo maior A e semi-eixo menor B é πAB. Como é que eu vou fazer isso? Seguinte, o grande lance da transformação linear é que para definir uma transformação linear, basta você definir como é que é a imagem da transformação linear sobre uma base. Esse é o grande lance, essa é a grande vantagem de se trabalhar com transformações lineares. E se você souber como é que a transformação age na base, você acaba sabendo como ela age em geral em qualquer vetor, visto que qualquer vetor se escreve como combinação linear em qualquer base. Então eu vou pegar aqui a base canônica. Veja, pessoal, aqui no círculo nós teríamos aqui o vetor 1 para x e 0 para y, que é esse vetor aqui onde eu estou passando o mouse. 1 no x e 0 no y. Esse vetor 1 no x e 0 no y, quando eu aplicar t, ele vai vir para cá, ó. Ele vai se transformar no vetor a no x e 0 no y. É como se o eixo x sofresse uma deformação aqui, passando de 1 para a. Já o outro vetor, que é o vetor 0 no x e 1 no y, que seria um vetor vertical, quando eu aplicar t sobre esse vetor, ele vai se transformar no vetor 0 no x e b no y, que é o que eu coloco aqui, ó, pessoal. O t de 1, 0 vai se transformar em a e 0, ou seja, o vetor 1, 0, que estava na horizontal, vai se transformar nesse vetor a e 0. E o t de 0, 1 vai se transformar em 0b. Como nós estamos na base canônica, certo? Os coeficientes da combinação linear serão as próprias coordenadas do vetor. Então, dos vetores, eu vou pegar aqui o A0, vou escrever como combinação linear da base canônica. Os coeficientes serão A e 0. Então, coloco na primeira coluna. O t de 0,1 deu 0b. Eu escrevo esse vetor 0b como combinação linear da base canônica. Como a base é a base canônica, os coeficientes são as próprias coordenadas, 0b. Então, aqui eu tenho a representação matricial da transformação. Tá certo? Bem, se eu tenho a representação matricial,
é uma parte da questão que ele pedia qual é a transformação. A transformação é aquela que é dada por essa matriz em relação à base canônica. Eu posso agora comparar as áreas. Lembra da nossa questão do tetraedro? Vou voltar aqui, ó. O que foi que eu falei aqui na questão do tetraedro, pessoal? Que se eu pego esse tetraedro e aplico a transformação φ sobre ele, eu transformo esse tetraedro em um objeto Q. Quem era o volume de Q? O volume de Q era o determinante da transformação vezes o volume de T, né? O volume original. Só que agora não é mais volume, agora é área, pessoal. Funciona algo muito parecido com relação à área. Aqui, ó. Certo? A área da elipse vai ser a área da circunferência aplicada em T, ou seja, é o T do disco. Esse D aqui é do disco. Tá bom? Então, vai ser o determinante do operador vezes a área do disco. O disco é o disco original, o círculo original. Quem é o determinante desse operador? Como essa matriz é 2 por 2, o determinante é o produto da diagonal principal, que vai dar A vezes B, menos o produto da diagonal secundária, que dá 0. Então, vai ficar AB, que é o determinante, vezes a área do disco. A área de um disco, nós conhecemos, é πr2, sendo que o raio é 1. Então, vai ficar π vezes 1 ao quadrado, ou seja, vai dar πab. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma maneira simples e elegante de mostrar que a área de uma elipse vale πab, onde A e B são as medidas dos seus semieixos maior e menor, respectivamente. Tranquilo? É isso, pessoal. Então, ficaram aí algumas poucas questões para vocês darem uma olhada, tá? Refaçam essas questões que nós fizemos nessa aula de número 9, né? E aproveitem também a nossa monitoria, os nossos canais aí de comunicação, para retirar as dúvidas sobre as questões resolvidas e também discutir as poucas questões aí que eu deixei para vocês. Tá bom, pessoal? Gente, prazerzão estar com vocês mais uma vez. Espero que vocês possam ter tirado proveito dessa aula de revisão. Então, até a próxima, pessoal. Nos vemos aí na próxima aula, que é a aula de número 10.